preciso ir direto ao tema principal dessa edição, né, que é a reforma administrativa, que, mais uma vez, é tema do programa. E não podia ser diferente. Como explicado aqui anteriormente, inclusive por especialistas de várias áreas, esse projeto produzirá gravíssimos efeitos sobre direitos trabalhistas dos servidores públicos, mas também na qualidade do serviço público prestado à população, tanto no atendimento, na condução das políticas públicas e, especialmente, aos mais pobres. E a gente ainda corre riscos, a moralidade, a coisa pública, abre possibilidade de corrupção. E, por fim, os ganhos, os possíveis e alegados ganhos aventados para a economia por parte do governo, né, economia de gasto público, etc., é pequeno, não vale a pena e, por sua vez, vai trazer até mais prejuízos, inclusive prejuízos econômicos, à frente. A gente tem que explicar um pouco o que é, né, a proposta, antes até de trazer tanto a Carolina quanto o Rudinei Marques e o Paulo Barella, né? O governo Jair Bolsonaro tenta aprovar no Congresso Nacional o projeto de emenda constitucional, que é a PEC 32, grave esse número, 32/2020. O texto elaborado pelo ministro da Economia e arquibanqueiro, eu sempre gosto de dizer, porque ele é um mega banqueiro, né? Então, mais que mega, então é um arquibanqueiro, Paulo Guedes, e a sua equipe pretende alterar as regras dos trabalhadores da administração pública, mexer na forma de admissão dos servidores públicos, seus direitos, regras para designação de chefias, carreira e salário, estabilidade, etc. Em um novo conjunto legislativo, que é cogitado sob o argumento de modernização, como de frear o crescimento dos gastos públicos. Considerado essencial para a suposta retomada do crescimento econômico, geração de empregos e investimentos e recuperação da economia após a pandemia de Covid-19. Essa reforma está no mesmo bojo e traz a mesma carga de promessas que da PEC do teto do gasto público, a reforma trabalhista, ambas feitas pelo então presidente Michel Temer, e da Previdência, a reforma da Previdência, e a Lei da Liberdade Econômica, como também de privatizações, né, que vem ocorrendo durante agora o governo Bolsonaro, como também as privatizações passadas, que tinha uma carga, né, de promessa, e as outras reformas ditas neoliberais que nós vivenciamos de FHC a Dilma. Os integrantes do governo falam em unificar carreiras, oferecer salários mais baixos nas posições iniciais, restringir concessão da estabilidade e endurecer o sistema de gratificações, entre outras medidas. O governo Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, falou isso, indicou que a intenção do governo, no entanto, não é mudar o que já vale para os cerca de 10 milhões de servidores públicos das três esferas, né, município, estados e União, contratados pelos três poderes e, como eu disse, pelas esferas de governo dos respectivas, né? O governo repete que a reforma alcançaria os servidores daqui para frente, para os futuros concursados, né, não teriam estabilidade. Contudo, setores do governo defendem a incorporação de todos. E há forças no Congresso que, inclusive, apresentaram emendas ao projeto justamente com essas medidas, entre outras, tá? Há também, paralelo a isso, em oposição a isso, uma frente parlamentar contrária e os movimentos sindicais, especialmente dos servidores públicos, já organizam a resistência a essa medida. Mas os direitos dos servidores e as intenções do governo é tão nobre assim, como ele alega, como ele fala, expressa? A reforma só alcançará os novos servidores ou os privilegiados do serviço público? O projeto realmente proporcionará o alcance prometido pelo governo? O combate à corrupção e a eficiência no atendimento à população vão melhorar ou vão piorar? É por isso que a gente convidou o Rudinei Marques para falar aqui conosco.
né? O Rudinei deu um depoimento para a gente, gravado, né? E vai falar aqui com vocês. Segmentar o serviço público, né? Cria uma multiplicidade de vínculos, alguns desnecessários, outros são piorados, né? Como o vínculo de liderança, que permite ao governo, só no âmbito da União, criar um exército de 100 mil comissionados. É isso que a PEC faz ao propor que o vínculo de liderança pode, inclusive, ser destinado a funções estritamente técnicas, né? Então é muito perigoso o que está lá nessa PEC, né? Não só destrói o serviço público, como pode aparelhar o Estado de forma que nós nunca vimos na história da República. Então, assim, eu vou tentar focar os aspectos mais graves, né? Mas antes a gente tem que observar que o governo, no encaminhamento da proposta, e mesmo segmentos do mercado, da mídia, do Congresso, eles vêm repetindo velhos estigmas ligados ao serviço público que nós já desconstruímos completamente nos 15 cadernos que publicamos, né? O primeiro deles é que a máquina está inchada, o segundo que a máquina custa caro e o terceiro é que a máquina é ineficiente. Olha, pessoal, nada disso é verdade, né? Convenhamos, né? O governo diz que a máquina está inchada. Ora, nós temos no Brasil uma média de empregabilidade no setor público que é quase a metade daquela verificada nos países desenvolvidos da OCDE. Nós temos 12%, quando a OCDE tem 21%. Então, se nós queremos alçar o Brasil a um patamar de países desenvolvidos, nós temos que quase dobrar o contingente de servidores públicos brasileiros. De 11 milhões e meio que somos na atividade, teríamos que chegar a 20 milhões. E o governo vem dizer que a máquina está inchada. Em nível federal, essa falácia é tão grande que hoje nós temos menos servidores do que tínhamos em 1991. E a população cresceu nesse período mais de 30%. Ou seja, o limite para fazer mais com menos já foi ultrapassado há muito tempo, né? E a prova disso está em vários órgãos que nós olhamos hoje e vemos que eles já não têm mais condição operacional de dar conta da demanda, como é o caso do INSS, né? O INSS, os órgãos de controle vêm dizendo ao governo há mais de 5 anos que é necessário contratar pessoal para dar o atendimento básico àquele cidadão que vai requerer o benefício que vai garantir a sua subsistência da sua família. São 2 milhões de benefícios atrasados. O governo, na verdade, está fazendo economia com o sofrimento das pessoas que estão ali nas filas e não são atendidas, né, com direito que não é reconhecido pelo Estado. Então, isso é o fim da picada e nós chegamos nessa situação do ministro Paulo Guedes comemorar que a taxa de reposição do serviço público ela tem sido em torno de 26%, né, cada 100 que se aposentam, só 26 são contratados, mas a que preço isso vem se dando, né? Ao preço do sofrimento das pessoas que precisam do Estado e não tem o Estado para lhes garantir dignidade mínima. E o que nós estamos vendo agora, nesse momento de pandemia, e que vai se intensificar, segundo estudos já publicados pela CEPAL, é que a pobreza e a pobreza extrema elas vão aumentar no pós-pandemia. Elas vão passar a 50% da população da América Latina. Nós estamos falando ainda um contingente de 580 milhões de pessoas, dos quais 290 vão estar jogadas aí na pobreza extrema. Então, o Estado ele vai precisar se fazer presente, né, com serviços na área de saúde, de assistência social, de segurança, de educação, enfim. Então, é um momento que nós temos mais estados, nós precisamos fortalecer o Estado e não precarizar, como é o caso da PEC 32, que está tramitando no Congresso Nacional. Então, assim, repito, esse é um grande estigma, é uma falácia dizer que a máquina está inchada. A máquina não tá inchada. Houve um relativo aumento da contratação de servidores nos municípios desde a Constituição Federal, mas isso tem a ver com as novas responsabilidades assumidas pelos municípios, e não que os prefeitos, de forma perdulária, tenham feito contratações irresponsáveis. Não, são contratações estritamente necessárias para funções essenciais do Estado brasileiro,
Dizer também que a máquina custa caro não é verdade. Nós provamos isso nas nossas publicações. Vocês sabem que 93% dos servidores públicos estão no Poder Executivo. Se nós considerarmos a média de todos os entes federados, nós chegamos em valores atualizados a R$ 4.200. Quer dizer, eu lhes pergunto onde é que está a exorbitância em R$ 4.200? Nenhuma. O que o governo faz, e alguns parlamentares, segmentos da mídia, é pegarem pontos fora da curva, né, como salário de magistrados e tudo mais, e dizer que aquilo ali é a regra. Ora, o ponto fora da curva tem que ser tratado como exceção e não como a regra. E a regra é de salários baixos. Repito, a média dos 3 entes federados no Poder Executivo é R$ 4.200, né? Mesmo se nós considerarmos a média só no âmbito federal, que os salários são melhores, nós chegamos a 9.000 e poucos reais, quer dizer, não é nenhuma exorbitância, né? E, por último, o governo repete o estigma que a máquina é ineficiente. Ora, nós temos N exemplos para dar de eficiência do serviço público. Um dos exemplos, agora, que a gente está vendo é o próprio Pix, que foi, né, uma iniciativa dos colegas nossos do Banco Central. Temos o Tesouro Direto, que foi concebido pela minha carreira lá no Tesouro Nacional, quer dizer, uma possibilidade de evitar, né, atravessadores na aquisição de títulos públicos para que o Estado se financie. Enfim, nós temos muitos exemplos, a nossa Receita Federal, né, com automatização, que é exemplo para vários países. Nós temos no âmbito da contabilidade pública o CIAF, que foi exportado para vários países. Enfim, nós temos, sim, N exemplos de excelência no serviço público, e chega a ser uma ofensa, é uma ofensa aos servidores públicos o governo chegar e dizer que nada presta, que tudo tem que ser revisto, né? Então, essas grandes falácias têm que ser denunciadas por todos nós que somos dirigentes sindicais. E eu quero ainda tratar de alguns aspectos mais nocivos da PEC. A multiplicidade de vínculos, a fragmentação do serviço público. Ora, considerando que a grande parte do serviço público está na saúde, na educação e na assistência social, são esses vínculos que o governo quer fragilizar, precarizar e, pelo caráter de subsidiariedade que ele alça também a princípio constitucional, entregar a iniciativa privada. É isso. A PEC existe para entregar fatias do serviço público para a exploração da iniciativa privada. E isso nós não podemos permitir. Tá? Então, encerro aqui fazendo a todos um apelo, um chamado para que nós, em primeiro lugar, é preciso conhecer com profundidade o tema, né? Não adianta a gente querer defender o serviço público se não conhece os números em profundidade e faz o debate em alto nível, né? Nós estamos enfrentando um governo que deteriorou completamente o debate no espaço público. Nós, sindicalistas, temos uma responsabilidade grande com as nossas bases, com a sociedade, de elevar o nível do debate no espaço público. Isso nós só vamos fazer com conhecimento. Então, a primeira tarefa que fica aqui para todos os dirigentes sindicais é isso, realmente estudar, se apropriar dos números e enfrentar o debate com o governo, com o Congresso, com a mídia, com quem quer que seja, certo? E o segundo é a gente voltar a mobilizar nossas bases. Somos 11 milhões e meio de servidores públicos no Brasil. Se nós estivermos mobilizados e formos juntos para o enfrentamento, eu não tenho dúvida que nós vamos vencer essa parada, porque nós estaremos trabalhando pela sociedade brasileira e por um futuro digno para todos nós, certo? Então, encerro deixando aqui um grande abraço e um convite para que estejamos juntos, fortalecendo aí os nossos laços em 2021, para que tenhamos um Estado que o Brasil precisa. Um grande abraço.